Olá pessoal, hoje nós iremos conversar sobre sistema urinário. Então, os rins. Os rins estão situados então no retroperitônio, ao nível das vértebras T12 a L3 e tem de 9 a 13 centímetros, certo? No eixo crânio-caudal, certo? Então no retroperitônio, então estou em íntimo contato aqui com a aorta e a cava, né? As adrenais estão localizadas junto e adjacente aos polos renais superiores, certo? Aqui a gente tem os hilos renais, onde a gente vai ter a artéria e veia renal e também a pelve renal e os ureteres saindo, certo? Atrás dos rins estão os músculos psoas. Então aqui uma imagem mostrando o rim os rins no retroperitônio, certo? Assim como o pâncreas, como os adrenais, certo? Aqui as adrenais, né, as glândulas adrenais, junto então às porções superiores dos polos renais superiores, e aqui os hilos renais com os ramos vasculares e também a parte do sistema coletor. Atrás, a musculatura do psoas. Aqui nesse corte, para mostrar que os rins então são órgãos retroperitoneais, eles são envoltos aqui mais externamente pela fáscia renal. Depois esse amarelinho aqui é a gordura perirenal. Depois, em íntimo contato com o rim, a cápsula renal. Aqui os vasos do hilo renal, certo? Aqui num corte sagital, mostrando então esse branquinho aqui, a fáscia renal, que também envolve, né, a glândula suprarrenal. A gente depois tem a gordura perirenal, esse amarelinho, e em íntimo contato com o rim, a cápsula renal. Aqui num outro esquema, mostrando então rins, esse cinzinho aqui, a fáscia, né? A fáscia renal, né? Mostrando então que os rins são órgãos que estão no retroperitônio, certo? Assim como o pâncreas, tá? Na tomografia, como é que a gente vê? Então, aqui está o rim esquerdo, né? O que estaria em íntimo contato com ele seria a cápsula renal, que a gente não percebe na tomo. Esse pretinho aqui, o que é? É a gordura perirenal, pretinho. Na tomo, a gordura é preta. E essa linhazinha mais branca é a fáscia renal, né? Aqui, a fáscia renal anterior, depois faz a volta, e aqui se chama fáscia renal posterior atrás, aqui do rim. Aqui a veia renal. Então, o rim ele pode ser dividido em córtex e medula. Então, o córtex é essa porção mais periférica, que vai ter essas colunas, que são as projeções do córtex, certo? Que separam, então, essas porções cônicas da medula, as chamadas pirâmides, certo? Depois aqui a gente vai ter o sistema coletor, os cálices renais menores, que se juntam para formar um cálice renal maior. Depois os cálices renais maiores vão se juntar para formar uma pelve renal. Depois aqui o ureter, certo? As pirâmides, então, elas vão ter seus ápices voltadas para a medula, certo? Onde vai drenar as papilas renais, certo? Na papila, a gente tem aonde desemboca, né, os túbulos coletores, ó, bem nas papilas renais. E por fim, então, a urina vai escoar, vai drenar aqui para os cálices renais e vai sair, então, via sistema coletor. Quais são os métodos que eu tenho para avaliar o aparelho urinário? Raio-X, ultrassom, TC e ressonância. O raio-X é um método muito pobre, mas ele consegue mostrar, por exemplo, cálculos renais que são radiopacos, como aqui nesse caso, onde tem essa flechinha aqui. Os rins são essas sombras aqui, né? O rim direito, o rim esquerdo, né? A gente vê então essa densidade aumentada, que é a sombra dos rins. Aqui os músculos psoas, né? Aqui a esquerda e aqui a direita, tá? O ultrassom é um excelente método para avaliar o rim. Então aqui a gente está fazendo um corte onde a gente vê o fígado e aqui o rim direito, né? O ultrassom de um rim normal, a gente vai ter um córtex um pouquinho mais ecogênico e a medula mais escura. Ó. Então tu consegue ver a diferença entre o córtex e a medula. E aqui no meio, o seio renal e o sistema coletor. Já num paciente que tem uma nefropatia parenquimatosa, vejam que o rim fica mais ecogênico, tu perde a diferenciação entre o córtex e a medula. Fica um rim brancão. Então, esse rim tem uma nefropatia parenquimatosa.
Na tomografia e na ressonância magnética, a gente usa geralmente o contraste para avaliar doenças renais, a não ser quando eu quero avaliar apenas cálculo renal, não preciso injetar contraste na tomo. Tá? Mas o que a gente vê na tomo? A gente vê a progressão nefrográfica do contraste. Então, fase simples, fase arterial. O contraste está no córtex e na medula não, ó, tá vendo? Consegue ver bem o córtex com realce e a medula não. Já na fase venosa, a gente viu todo o rim com realce, meio mais homogêneo, ou seja, tanto o córtex quanto a medula tem realce, pelo contraste. E na fase tardia, tu vê o rim excretando, né? O contraste já está saindo pelo sistema coletor renal. Na fase sem contraste ou simples, é uma fase muito boa para ver o quê? Cálculo, pedra nos rins. Tá? Na fase arterial, como eu te falei, a gente vai ver a parte do córtex realçando. Por exemplo, um tumor renal pode realçar nessa fase arterial. Na fase hepática, ou venosa, que a gente chama, né? Que é a terceira passada do meio de contraste, a gente vai ver então o rim com parênquima realçando pelo meio de contraste. Então, se eu tiver uma lesão aqui no parênquima renal, também eu consigo detectar. Na fase tardia, que é geralmente 6 minutos após a injeção, tu vê o sistema urinário coletor excretando no meio de contraste. Então, se eu tiver um câncer no sistema coletor, eu consigo ver. A gente pode fazer reconstruções muito bonitas com a tomografia. Então, aqui uma reconstrução para mostrar então, todas as pirâmides renais, os cálices renais. Aqui a pelve, os uretérios, à direita e aqui à esquerda. E aqui a bexiga urinária. Como é que a gente faz? Isso aqui a gente pega a fase pós-contraste tardia e faz uma reconstrução tridimensional, onde tudo que eu vejo aqui é o contraste sendo excretado. A mesma coisa, eu vejo os cálices menores, cálices maiores, pelve e os uretérios. Ó. Lateralmente, uma reconstrução numa fase de excreção do meio de contraste endovenoso, na tomografia. A gente pode ter algumas variações na imagem do rim, que são as lobulações fetais, ou seja, o rim com esse aspecto todo lobulado, aqui no exame de ultrassom e aqui na tomografia. Ó, de novo, o aspecto lobulado, rim direito e rim esquerdo. A gente pode ver na tomografia também, a gente tem que avaliar as artérias renais, então eu tenho aqui a aorta, rim direito, rim esquerdo, artéria renal direita, artéria renal esquerda. Às vezes o paciente pode ter duas artérias renais, como nesse caso, uma reconstrução tridimensional, duas artérias renais, à direita. Ó, a gente pode ter várias artérias renais aberrantes, né? Superior, inferior, enfim. São variantes que podem acontecer e não são incomuns. Aqui, de novo, uma reconstrução tridimensional de uma fase arterial, mostrando uma artéria renal principal, à direita, e depois uma artéria renal inferior, aqui a acessória, para o polo inferior do rim direito. A gente pode ter também as ectopias renais, ou seja, quando o rim está localizado num lugar diferente. Por exemplo, o rim esquerdo está lá à direita, tá vendo? O rim pode ser cruzado, uma ectopia renal cruzada, né? Os rins cruzam um para o lado do outro, certo? Por exemplo, a gente pode ter um rim ectópico na pelve, por exemplo, aqui é um rim lá na pelve, eu estou aqui no exame da pelve, aqui está a bacia, ó, o rim está lá na pelve. O rim ele pode cruzar para o outro lado e ficar grudado no outro rim, fusionado. Ó. Então, por exemplo, aqui ó, o rim direito e o rim esquerdo está fusionado, grudado no rim direito. Ó. É uma ectopia renal cruzada que a gente chama. Ó, uma ectopia renal, vários tipos de ectopia renal. Tá? Aqui um rim ectópico lá no dia que atravessou o diafragma. Ó. É esse caso aqui. A gente pode também ter uma duplicação do sistema coletor, aqui nesse caso o rim esquerdo, ó, que está o rim direito normal, o rim esquerdo tem dois uretérios, estão vendo? Esses dois pontinhos são os uretérios. Uma duplicação do sistema coletor do rim esquerdo com dois uretérios. Às vezes essa duplicação do sistema coletor pode formar algumas alterações anatômicas, como por exemplo, essa aqui, ó. Quando o ureter ele determina o ureter do polo superior, ele fica bem dilatado, olha aqui, ó, com um aspecto aqui de cabeça de cobra. Isso aqui chama de uma ureterocele, certo? Onde o ureter do componente superior se insere de uma maneira ectópica e mais inferiormente, ó, formando essa bolinha aqui, ó, essa bolsinha, a gente chama de ureterocele,
no exame de imagem, a gente pode ver aquela forma, tipo uma cabeça de cobra, que a gente chama. É isso aqui. Tá? E aí fica todo dilatado aquele ureter, que está se inserindo anomalamente na bexiga através de uma ureterocele. A gente pode também ter vários tipos de fusão renal, como esse aqui, ó, um rim em ferradura, ou seja, os rins ficam unidos com um formato de ferradura, tá vendo? Aqui na tomografia, o rim direito e o rim esquerdo estão unidos aqui pelo polo inferior com configuração de rins em ferradura. Aqui de novo, rim em ferradura, são unidos aqui pelos polos inferiores. Bom, para as patologias, a urolitíase é uma patologia muito comum, né, do aparelho urinário, sendo mais comum nos homens, né, com idade média de 20 a 40 anos. A clínica do paciente pode ser desde assintomático, dor no flanco, e a cólica. Quando é que acontece a cólica? Quando o cálculo vai descendo, ele vai migrar. Quando o cálculo sai lá do rim e começa a descer pelo ureter, pode trancar e causar essa cólica com irradiação para a região inguinal, com disúria e hematúria. Tá? Alguns fatores de risco para cálculos renais, por exemplo, são ambientais, baixo volume urinário, certo? Nutricionais, maior consumo de proteína animal, baixa ingesta líquida, alterações metabólicas, como, por exemplo, hipercalciúria, hiperoxalúria, hiperuricosúria, certo? Algumas alterações que podem causar alterações, são fatores de risco, né, na verdade, para cálculos renais. Alterações metabólicas também podem causar, com hipercalciúria, hiperoxalúria, pH urinário baixo ou alto, alterações hereditárias, como acidose tubular renal, algumas drogas e também alterações anatômicas dos rins, como rins policísticos, rins em ferradura. Então, alguns fatores de risco para a formação de cálculos urinários. Os tipos de cálculos urinários, o mais comum é o de oxalato de cálcio com ou sem fosfato de cálcio, que são cálculos opacos, certo? Com aspecto pontilhado e de imagens serrilhadas. Tu pode ter um cálculo de fosfato de cálcio puro, que é um cálculo também opaco, mais uniforme, o cálculo de fosfato de cálcio com magnésio e amônio, que é um cálculo também opaco e laminado, o cálculo de ácido úrico é radiolucente, ou seja, ele pode não aparecer no raio-x, o cálculo de cistina é levemente opaco. Então, os tipos, o fosfato de cálcio com ou sem fosfato são os mais comuns. Depois tu tem os cálculos infecciosos, né, os chamados cálculos de Estrovita ou triplo fosfato, que são os causados por bactérias produtoras de urease, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas e Enterococos. Pode ter os cálculos de ácido úrico, que geralmente em pacientes com gota, né, que é uma doença que causa então esse distúrbio do metabolismo do ácido úrico. Tá? Também tem os cálculos de cistina, que são raros em pacientes com homocistinúria. Os cálculos com cálcio, no raio-x, geralmente são opacos, porque tem cálcio. Então, os mais comuns é o oxalato de cálcio, mais ou menos fosfato, o Estrovita, que é o triplo fosfato. Né? E os radiolucentes, no raio-x, não aparecem. Então, de ácido úrico, de cistina, também pode não aparecer. O de indinavir. O indinavir é uma medicação utilizada como antirretroviral no HIV. Na tomografia, quase todos os cálculos são opacos, tu consegue ver eles, né? Varia a densidade. Os de cálcio, né, como oxalato e o fosfato, a densidade é entre 400 e 600. O de Estrovita, que é o triplo fosfato, varia. O de ácido úrico, a densidade é mais baixa, 100 a 200. O de cistina é levemente opaco. E o indinavir, que é esse antirretroviral usado no HIV, é radiolucente. Então, esse cálculo aqui é o único cálculo que pode ser que tu não veja na tomo. Então, a tomografia é o melhor método para avaliar a litíase urinária, tem uma excelente sensibilidade e especificidade, tá? Também tu consegue na tomografia avaliar outros achados de outras patologias que estão fora do trato urinário, né? Mas já o ultrassom, geralmente, ele é o primeiro método na investigação de cálculos urinários, porque ele é útil para identificar cálculos e é mais barato. Mas não é tão sensível quanto acontecer. Por quê? Porque ele pode ver pedras, pode não ver, né, pedras muito pequenas, ou seja, pedras com menos de 13 milímetros, a gente pode não ver no ultrassom. Aqui no exame de tomografia, rim direito e rim esquerdo, ambos com cálculos. Essa imagem hiperdensa aqui, a direita e a esquerda.
aqui no ultrassom, então, do rim direito, né? Mostrando esse cálculo aqui no rim direito, com sombra acústica posterior. Aqui no raio-x, mostrando um cálculo coraliforme, um cálculo, então, moldando o sistema coletor do rim esquerdo, é um cálculo grande que no raio-x apareceu bem. Aqui no ultrassom também a gente pode ver o rim direito com dilatação do sistema coletor, a pelve renal dilatada, ó, aqui o ureter, e tem um cálculo no ureter causando uma obstrução da via urinária. A tomografia, o rim direito então dilatado, ó, os cálices dilatados, a pelve dilatada, o rim esquerdo normal. Ó, o ureter direito dilatado e lá embaixo um cálculo próximo da bexiga urinária, causando então a obstrução da via urinária direita. No raio-x, um pequeno cálculo na setinha, na tomografia a gente vê muito melhor. Bom, já passando para o processo inflamatório /infeccioso do rim, que é chamada pielonefrite aguda, nesses casos o diagnóstico então é clínico. Quando é que vai fazer o exame de imagem? Quando os sinais e sintomas forem inespecíficos, em pacientes de alto risco, como por exemplo com diabetes, HIV e imunocomprometidos, quando tu está tratando o paciente, a resposta ao tratamento é muito pobre, e quando tu suspeita de complicações. Então, quais são os mecanismos da pielonefrite? O primeiro, o mais comum, é via ascendente, ou seja, vai subindo, né, pela bexiga ureter e já comete os túbulos coletores. E acontece, então, vasoconstrição arteriolar e edema inflamatório, como isso causa, então, fenômenos isquêmicos no rim, e que isso que vai mostrar os achados da tomografia contrastada. Então, fase venosa, aqui no plano coronal, rim direito e rim esquerdo. O rim direito cheio de áreas aqui, sem realce, estão vendo? Aqui também, rim direito. Fica um aspecto estriado, a gente chama de nefrograma estriado. Então, esse é o aspecto de uma pielonefrite aguda, nefrograma estriado, por fenômenos de vasoconstrição. Então, tem essas alterações isquêmicas no rim, pela pielonefrite, então tem esse aspecto. Fica estriado, aqui o rim esquerdo normal e o rim direito alterado. E a segunda via pode ser hematogênica, quando o germe vai pela corrente sanguínea e chega na cortical renal, certo? Depois também pode atingir a medular. Nesses casos, quando é via hematogênica, o exame de urina pode ser negativo se não houver comunicação com a via excretora. A pielonefrite aguda, então, o diagnóstico mais comum, a etiologia mais comum para forma ascendente é o E. coli, e hematogênica é o Staphylococcus aureus. E, de novo, o exame de ultrassom é muito melhor. Desculpa, de tomografia é melhor que o exame de ultrassom, que é melhor que o exame de urografia excretora, que hoje em dia a gente não usa. Então, na tomografia, tu vai ver o que eu falei antes, o nefrograma estriado, quando a gente tiver essas áreas de captação alternadas com áreas de captação normal. Tá vendo? Então, forma esse aspecto estriado. Nefrograma estriado, nesse caso, o pielonefrite bilateral. No exame de ultrassom, tu vê uma área de alteração da oxigenicidade, é mais difícil de ver. Na tomografia, tu vê um nefrograma estriado. Aqui na ressonância magnética, tu também vê alteração do parênquima renal, aqui numa peça cirúrgica. Fase parenquimatosa, ó, rim direito normal, rim esquerdo mostrando, então, alteração do nefrograma, né? Aqui o rim esquerdo de novo, mostrando alteração aqui de realce, compatível com o nefrograma estriado. Vejam que na fase sem contraste a gente não consegue praticamente ver, então o contraste é importante nessa avaliação. Depois a gente pode ver de novo aqui um paciente onde a gente vê a fase arterial. Olha que interessante, na fase arterial a gente praticamente não vê nada, porque o rim na fase arterial impregna mais a cortical do que a medular, então tu não consegue ver, tu praticamente não consegue ver as lesões. Aqui na fase tardia, ó, tu vê que a gente vê muito bem a delimitação das lesões. Então, a fase tardia é muito melhor para te ver o nefrograma estriado. As alterações da pielonefrite aguda, procurem na fase tardia. E o abscesso renal? O que é o abscesso renal? É uma complicação da pielonefrite, acontece mais em pacientes diabéticos e usuários de drogas injetáveis, quando a infecção causa um abscesso renal e às vezes ela pode passar, inclusive, do córtex renal. O abscesso renal é uma cavidade necrótica que tem pus dentro, né? A tomografia, de novo, é o melhor método para avaliar, certo? O diagnóstico diferencial também do abscesso renal é com pielonefrite aguda e tumores renais necróticos. Nos achados da tomografia, a gente vai ver uma área de baixa atenuação, semelhante à água, porque tem líquido. No pós-contraste, tu vai ver que tem parede espessa com realce. Tu vai ter alterações inflamatórias no espaço perirenal e também na face renal, e presença de gás na lesão hepatoganomônico, mas incomum.
Então, aqui uma paciente feminina que teve um abscesso renal em 2013, ó, uma lesão arredondada com líquido dentro. Ó. Depois ela tratou, vejam que foi reduzindo, já em setembro aqui, no dia 30 de setembro, que é dia 9, já reduziu. Depois, lá em dezembro, a gente não tem mais o abscesso, ficou só uma entradinha aqui, que é uma cicatriz renal. Aqui na fase sem contraste, um outro paciente, uma grande lesão hipodensas. Na pós-contraste a gente vê, veja que na pós-contraste é mais fácil, a gente vê o abscesso renal, uma lesão com conteúdo líquido, com parede espessa, que ultrapassou inclusive a cortical renal, tá? Então, o abscesso renal. Aqui de novo, ó, na fase córtico medular ou fase arterial, também chamada, a gente praticamente não vê. Vejam como na fase parenquimatosa, que no caso é a fase venosa, a gente vê ali o abscesso renal, essa bolinha aqui. Então, procurem abscesso renal na fase parenquimatosa ou na fase tardia, que é um outro caso, na fase tardia. Ó, fase tardia, o rim está excretando, está aqui os abscessos renais, que podem passar despercebidos na fase córtico-medular ou arterial. Aqui, um grande abscesso perirenal, né? Olha aqui, ó, um abscesso renal e um abscesso perirenal, todo o espaço perirenal, inclusive envolvendo o músculo psoas. Ó, tudo isso aqui é líquido com gás. Aqui um outro abscesso renal, aqui em direita, um grande abscesso que também envolveu o músculo psoas à direita. Um tipo de pielonefrite mais raro, mas mais grave, é a pielonefrite enfisемatosa, uma infecção fulminante que é causada por organismo que produz gás, como E. coli, Proteus ou Klebsiella. Acontece principalmente em paciente diabético não controlado ou com imunossupressão severa, e a TC é fundamental para um diagnóstico rápido nesses casos. Tá? Então, o que tu vai ter? Um paciente grave com sepse, onde tu vai ter gás, ó, esse pretinho aqui é gás, ó, o rim esquerdo cheio de gás, ó, aqui o rim direito normal, o rim esquerdo cheio de gás. Não tem gás no rim, pielonefrite enfisematosa. Ó, de novo, aqui isso aqui tinha bem pouquinho gás, no rim esquerdo, pielonefrite enfisematosa. Outro tipo especial de pielonefrite é a pielonefrite xantogranulomatosa, que é uma infecção crônica do rim, com acúmulo de macrófagos contendo gordura, chamados xantomas. Então, tu vai ter nesses pacientes abscessos com necrose central, perda da arquitetura e dilatação do sistema coletor renal, com extensão ao espaço perirenal e mais frequente em mulheres diabéticas. Então, esse aqui é a imagem que a gente vai ter. Tu vai ter um rim afetado por um processo inflamatório crônico com um cálculo. Então, geralmente tem um cálculo central, um cálculo de estruvita, porque essa pielonefrite está associada à infecção por germe que produz urease, Proteus melábolis ou E. coli. Então, isso aí vai aumentar o pH da urina e vai ter associação com esse cálculo de estruvita, certo? De aspecto coraliforme que vai se moldar ao sistema coletor. Então, na pielonefrite granulomatosa, a imagem é essa. Ó, um cálculo coraliforme, o rim todo alterado de arquitetura com áreas de gordura, né? Uma pielonefrite granulomatosa. Tá? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula.